Fala galera, nos últimos dias tem saído bastante coisa sobre o Danilo saindo da Juventus e vindo pro Flamengo, né? Eu não sei se vale a pena, não sei se é interessante pra gente, mas a galera aqui do UOL Esporte tá comentando sobre isso, se liga aí. Ele avançou nas conversas para contratar o zagueiro e lateral Danilo, capitão da seleção brasileira, e o UOL apurou que o jogador decidiu do lado da família dele que quer voltar ao Brasil e não ir para o Napoli, que era outro time que poderia abrigar aí o Danilo. Ele já atua, né, como zagueiro na Juventus, negocia sua rescisão contratual, o Flamengo sabe as condições e está aí nas tratativas para contratar o jogador, que também interessa ao Santos, que foi o último clube dele no Brasil. Caso ele tenha seu acerto com o Flamengo, ele vai negociar a sua saída com o Juventus. Mais ou menos o que falta é mais ou menos a história do Neymar com o Al Hilal. Ele já tem um acordo com o Santos, mas falta acertar com o Al Hilal. Claro que no caso do Danilo da Juventus deve ser mais simples, né? A ideia é que ele jogue como zagueiro, já que o clube perdeu o Davi Luiz e o Fabrício Bruno e manteve o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Na lateral direita tem o Wesley, foi sondado para sair, mas o clube não quer negociá-lo antes do Mundial. Além disso, Mauro, o Flamengo mantém a sua oferta pelo Vitão e tenta fazer com que o Inter libere o Vitão, uma proposta de 36 milhões de euros, 37 milhões. Além disso, o Flamengo perdoaria a dívida que o Inter tem com relação ao Thiago Maia para contratar o zagueiro Vitão. Tá aí o panorama do Flamengo de contratações nesse momento, Mauro. O Vitão, o Inter já falou que não aceita, ele quer 10 milhões mais os 4 da dívida, então dessa maneira vai ser difícil, não vai avançar, se ficar nessa não vai avançar. E o Danilo tinha opções aí também, o Brighton tinha interesse nele, o Napoli também, que lidera o campeonato italiano, né? Mas a alegação é de que questões pessoais, né, fazem com que ele queira voltar ao Brasil. Então deve chegar em condições parecidas com a do Alexandre, que jogava com ele na Juventus, né? Chega sem multa rescisória, certamente com um ótimo salário, com luvas, aquela coisa toda, e de fato ele tem jogado como zagueiro até pelo lado esquerdo, muitas vezes pelo lado esquerdo, não só pela direita, mas é outro sistema de jogo e tal, mas certamente o Felipe Luiz sabe disso, né? Já estudou o tema e tem a ideia de como aproveitar o jogador. Um jogador experiente, um jogador que deve agregar aqui. A grande questão dessas contratações que eu acho sempre é a relação custo-benefício, né? Quanto vai custar, porque não existe de graça, isso é uma balela. O jogador ninguém vende de graça. O salário, luvas diluídas, esse que é o ponto, né? E eu não sei também por que o Flamengo não pensa em aproveitar mais os zagueiros da base. Porque se contratar 2 zagueiros, como está tentando contratar, esses garotos vão ficar de novo no final da fila. Então, por que não dar oportunidade aos jogadores da base? Por que não insistir? O Felipe Luiz não confia neles? Ele elogiou o garoto lá, o que jogou no domingo, faltou até o nome dele, Cleiton. 17 anos. Não, o Cleiton não, o outro menino que veio da base. Até falou, vai acabar... João, né? Não vou falar... Não vou falar muito, porque senão ele vai acabar saindo, que nem aconteceu com o Vitor Reis do Palmeiras. Não vai ficar aqui. Os jogadores são tão bons, por que não aproveitam os meninos também? Sabe, o Flamengo, o Cleiton ficou no banco ano passado, não jogava nunca. Tinha 4 caras à frente dele, os 2 Léo, o Davi Luiz e o Fabrício Bruno. Ele não jogava. Agora que está jogando nesse time mequetrefe aí que eles deixaram no Campeonato Carioca, nessa péssima programação que eles prepararam para o Campeonato do Rio de Janeiro, deixaram os garotos expostos num time mal treinado, parece um catado, com o que sobrou, né, para jogar o Campeonato Carioca, porque os garotos que eles se interessaram mais, eles levaram lá para os Estados Unidos. Enfim. Galera, eu não sei se vale a pena essa questão do Danilo, porque, como dito, né, ele não vai vir com um salário barato, vai ter que pagar luva. Não sei se vale a pena o custo-benefício. Ele sofre bastante aí fisicamente, com lesão, né, até que foi pra zaga e foi perdendo espaço também na Juventus, embora seja o capitão da equipe. Eu não sei se vale a pena pra gente, porque, como até o Mauro falou, né, cara, a gente tem alguns zagueiros bons aí, jovens, que podem receber oportunidade, né? A gente tem o Léo Pereira, o Léo Ortiz, tem o Cleiton, tem o Carbone, tem o João Vitor. Então, assim, às vezes é interessante, cara, a gente apostar nesses garotos e jogar com eles, até pra projetar, pra fazer venda depois. A gente sabe que o Danilo não viria pra ser titular, cara. A zaga titular a gente já sabe qual é.
Então tem que ser bem pensado se vale a pena e questão do custo-benefício. Quanto que o Danilo viria para receber? Galera, recentemente aí tem surgido uns boatos na internet de que o Atlético Mineiro tá de olho no Bruno Henrique, né? Quer retirar o Bruno Henrique do Flamengo. Galo tentando convencer o Bruno Henrique a deixar o Flamengo. Né, o Danilo Vitão pode chegar, como a gente falou, e o Bruno Henrique interessa ao Atlético. Tenta convencer o atacante de 34 anos a deixar o rubro-negro. O Bruno Henrique tem mais 2 anos de contrato com o Flamengo, mas o Flamengo não quer negociá-lo. O José Boto descartou recentemente saídas de atletas importantes do elenco. E segundo o Globo Esporte, o Galo quer convencer os representantes do Bruno Henrique, usando também o argumento de que ele ficar mais perto da família, ele é de Belo Horizonte, um contrato um pouco maior. O jogador tem 34 anos e ainda está jogando em bom nível, né? É um bom nível, mas dependendo da proposta que vier, eu acho que o Flamengo pode analisar com carinho, considerando a idade dele, considerando que é a última chance de venda, porque não é simples você vender e o Flamengo pode, de repente, pensar numa renovação. Acho que se você tiver uma proposta boa pelo Bruno Henrique, você compõe alguma proposta para algum jogador mais jovem, ou eventualmente se estiver de olho em algum jogador da base, o Bruno Henrique, ele é um bom jogador, teve anos incríveis no Flamengo, mas não vem na sua ascensão como já esteve, né? Então eu acho que, dependendo da proposta que vier, pode considerar, mais ou menos, não estou comparando a qualidade dos dois, tá? Mas é mais ou menos o Rony com o Bruno Henrique, tá? O Rony é uma última proposta que o Palmeiras pode vender, ou mesmo o Dudu, enfim, Dudu até uma idade mais avançada, mas quando o Palmeiras aceita a venda do Dudu no meio do ano, eu sabia que era a última proposta que viria. Então, dependendo da proposta que o Galo fizer para o Bruno Henrique, eu vou te falar que dá para negociar. Em relação à chegada do Danilo, acho que é um jogador importante mais para o vestiário do que para o campo, é a minha impressão, porque eu não vejo o Danilo tirando a vaga nem do Léo Pereira nem do Léo Ortiz. Eu acho que o Danilo, ele é um líder, ele tem experiência, o que o Mauro falou é 100% para mim também, a relação do custo-benefício que você vai ter que avaliar, mas tecnicamente nos últimos tempos o Danilo também não vem na sua melhor fase, não à toa deixou a lateral para jogar de zagueiro, porque tem menos mobilidade, exige menos do físico, né? Você ser zagueiro do que lateral. Então eu acho que o Danilo chega para compor, é uma opção interessante no aspecto de experiência, no aspecto de liderança, mas dentro de campo eu acho que o Danilo chega para ser reserva dos dois Léos, viu, Tironi? E o que você acha, hein, Casão? Das duas coisas. O Danilo Tironi, chegando, eu acho... Oi, vai falar. Só o nome do garoto é João Vitor, tá? João Vitor. É João Vitor. E além do João Vitor, tem o Iago, que jogava com o Vitor Reis na seleção de base, que está na seleção sub-20. Quer dizer, tem vários zagueiros. Tem o Cleiton, tem o Iago, tem o João Vitor, tem o Carbone, que ele levou para os Estados Unidos. Aí eles vão trazer 2 zagueiros. Vai trazer o Danilo? Pô, coloca os moleques para jogar. Então não vai revelar nunca. E aí você não vai conseguir projetar o garoto se o garoto não joga no profissional nunca. Tem de 17, tem de 18, tem de 19, tem de 20 anos. Peraí, enche a bola, não, a base, tudo. Não vai dar chance. Vai investir 10 milhões no Vitão, nada contra o Vitão, tá? Mas eu acho que... E outra coisa, né? Até agora não tem nada de scout, né? São nomes óbvios. Nomes óbvios. Exceção do Juninho. Foi uma coisa meio diferente, que também não foi barato. Também não tem o tempo ainda e tudo, a gente entende, mas é bom registrar. Aquela onda, não, o homem do scout vem aí e tudo. E outra coisa que eu não entendi é por que o José Boto foi para os Estados Unidos, lá ficou, ontem estava apresentando um jogador, qualquer um pode apresentar um jogador, e os garotos que estão jogando no Carioca estão lá em São Luís do Maranhão, jogam hoje contra o Bangu, se perderem o Flamengo fica na lanterna, e esses garotos estão sendo expostos. Estão lá com um técnico perdido, que é o Cléber dos Santos, que faz um trabalho fraco nesse exato momento, e o dirigente que deveria estar lá acompanhando, entendendo, conhecendo esses garotos, ele está no Rio, está nos Estados Unidos, ele tinha que estar lá em São Luís, junto com os meninos, para entender o que está acontecendo, conversar com eles, conversar com o técnico, dar um suporte. Mas não, ele está no Rio de Janeiro, para dar ligação. Ontem tinha lá, o Boto está no telefone, alguém colocou, o que será que ele está negociando? Ele pode estar falando com a mulher dele, com o caseiro lá da mansão que ele tem lá em Portugal, sei lá com quem, com o corretor de imóveis, com o cara do plano de saúde, sei lá com quem ele está falando. Não, deve estar fazendo... faça-me um favor, ele tinha que estar pessoalmente conversando com as pessoas lá em São Luís do Maranhão. Isso aí é verdade, cara. A galera viaja muito. Eu vi essa matéria. O pessoal pegou uma foto do Boto no telefone e ficou criando teoria, pô, com quem que ele estaria negociando. Pô, o pessoal viaja muito. Pode estar negociando? Pode, mano. Mas, caraca, tu criar uma matéria inteira por causa de uma foto do cara no telefone, velho. Tá maluco. Exato, assim, pô, o cara não é o diretor, cara. Esses garotos estão jogando a própria sorte. Que estão jogando o Carioca. A torcida já rotulou
a parte da torcida, né, os carniceiros da rede social, como todos são bagre, ninguém presta. Jogam num time ruim, joga num time ruim você se afunda, meu irmão. Time mal treinado, todo desconectado. Não vai rolar. Então os garotos estão todos expostos. E o diretor está no Rio de Janeiro apresentando o jogador. Isso aí o Marcos Braz também fazia. Isso aí é verdade, cara. Quem viu os 3 primeiros jogos aí do Flamengo no Carioca, que jogo ruim, meu amigo. Que jogo ruim. Time mal treinado. E a culpa a gente acaba culpando os garotos. Isso aí é verdade mesmo. Tem que estar atento também, porque virou uma onda, porque o cara veio de fora e nunca foi diretor de um clube do tamanho do Flamengo. Ele era scout do Benfica, depois trabalhou lá na Croácia, lá na Ucrânia, em times menores, Shakhtar. Não tem comparação. Então, ele também está sob observação. O trabalho desse profissional tem que ser observado. Ele não está livre de críticas. Porque criou-se uma onda assim, não, agora é profissional e tal. Tudo bem, já era antes. Porque abaixo do Marcos Braz todo mundo era profissional. Você pode questionar se eram bons ou ruins. E tem uma ala da torcida que agora defende assim, incondicionalmente. Eu acho que ele tinha que estar lá. O time do Flamengo do Carioca está exposto. Está em crise, perdendo jogos. Os garotos estão ali expostos. E o dirigente deveria estar acompanhando desse momento. Voltou dos Estados Unidos, vai para lá. Ah, não, está no Rio, apresentando o jogador. É legal, né? Apresentar o jogador, aparece ali, tira foto, mostra a camisa. Repito, isso aí o Marcos Braz também fazia, o Alexandre Matos também faz, o Rodrigo Caetano fazia nos tempos que trabalhava em clube. Qualquer um faz isso. O que faz menos até é o Anderson, lá do Palmeiras, né? Anderson Barros. Ele não é tão vaidoso, digamos assim. Fiquei pensando aqui no Boto falando, quebrou a bomba na piscina aqui, precisa consertar e tal, da casa dele, que temos um problema e tal. O Boto tá flertando com o estilo Casares de ser, será, Mauro? Não é. Cara, Mauro César, ele é maneiro, mas ele é muito chatinho às vezes, né, cara? Porque a pergunta, o assunto era sobre o Bruno Henrique. Reagir pra vocês aqui, tempo real aqui. Cara, o assunto era o Bruno Henrique, velho. Os outros falaram sobre o Bruno Henrique. A pergunta era pro Casagrande sobre o Bruno Henrique, o que ele achava, ele se intrometeu. Começou a falar do Boto, dos jogadores do Carioca, não sei o que, bababá. Cara, Mauro César deve ser muito chato trabalhar com ele, mano. Embora ele tenha uns comentários que eu gosto, que eu acho bem lúcido assim, mas é complicado. Mas comenta aí, galera, vocês acham que vale a pena vender o Bruno Henrique, se desfazer dele pela idade, dependendo da proposta? Eu, sinceramente, não acho que vai vir uma proposta com um valor muito grande, ainda mais por causa da idade dele mesmo, né? Já tem uma certa idade. E a gente também, ele tá jogando até num nível razoável e a gente tem pouco atacante, né? O Pedro tá machucado, o Gabigol saiu, o Carlinhos provavelmente não vai ficar e também não tem um nível do Flamengo. Então se vender ele, a gente fica com quem ali pra jogar agora? Juninho? Só? Tão complicado, né? Eu acho que não vale a pena vender agora, não nesse ano, não nessa janela, talvez na do meio do ano, não sei. Mas comenta aí o que você acha. Eu sou Einstein Rubro Negro, até a próxima, valeu!